Olá, vamos começar a nossa escola bíblica e hoje nós teremos como tema as orações respondidas. É uma dúvida que todo mundo tem, né? Será que a minha oração vai ser respondida? Será que a minha oração chegou até a Deus? Devo esperar por isso que eu orei? São questões que geralmente vêm na mente, no coração de cada um que apresenta a oração. E hoje a lição é sobre isso, né? Nós vamos conversar sobre as orações respondidas. Vamos fazer uma oração e nos apresentar a Deus. Pai amado, bendito, soberano, aqui nos apresentamos a Ti para essa escola bíblica e pedimos as Suas bênçãos através da palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos lá, a nossa lição de hoje dá sequência à série Espiritualidade Cristã. É a lição de número 15, que tem como título As orações são respondidas. A leitura está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, e o texto em João 14, versículo 13, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que Jesus fala aqui, né? Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O objetivo de Deus nos abençoar, o objetivo de Deus realizar aquilo que nós apresentamos em oração, é a causa da glorificação, é para que ele seja glorificado. Por isso é importante testemunhar todas as vezes que nós orarmos, todas as vezes que as nossas orações forem atendidas, é um dever nosso dar o testemunho. Não só na igreja, mas em todo tempo, em todo lugar. Falar para as pessoas o que Deus fez, falar para as pessoas sobre o que Deus realizou, o que você orou, a sua fé, como foi essa convivência de fé entre você e Deus diante da oração até que fosse respondida. Esse testemunho é importante para que Deus seja glorificado e é importante também para que as pessoas aprendam como buscar em Deus, para que as pessoas tenham também esperança, para que as pessoas também tenham esse desejo, essa vontade de cultuar, de adorar, de falar com Deus, de através da oração, dizer para Deus que depende dele, que precisa dele, que se tivesse outro meio a pessoa faria, mas a pessoa depende dele. Nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é você saber que tudo que chega até você é através de Deus. É você saber que o inimigo de nossas almas jamais se interessaria em nossa alegria, em nossa felicidade. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então nós temos que ser gratos a Deus, falar com Deus em orações e receber dele ah, as respostas daquilo que clamamos, daquilo que pedimos. No Novo Testamento aparecem dois tipos de orações, né? A oração particular, que é aquela oração que você vai para um lugar secreto com Deus, e é importante, o cristão ele tem que ter um lugar em secreto com Deus, ele tem que ter um lugar onde ele fala com Deus, seja no seu quarto, seja na sua varanda, seja retirado em algum lugar isolado, enfim, você tem que ter um lugar sós com Deus. E nesse lugar é onde você faz a sua oração individual. Agora, não inventa de ter esse lugar separado para Deus, muito distante, longe, porque você precisa ter uma intimidade diária com Deus. Diária. E se você acha um lugar isolado, um lugar longe, nem todo dia você vai poder ir lá. Então vai ficar difícil de você manter essa intimidade. Então, dentro da sua casa, encontre um lugar, e preferencialmente no seu quarto, né, como Jesus ensinou, entra no seu quarto, fecha a porta e ali em silêncio fale com Deus. Mas na minha casa não dá, minha casa tem muito barulho, tem muita gente, tem isso, tem aquilo. Acha um horário.
ache um horário, né? Nem que seja madrugada, altas horas, muito cedo, o horário, um intervalo em que todos da família se retiram, saem, acha esse tempo e esse lugar para você falar em separado com Deus. Até no seu ambiente de trabalho, é bom também você ter esse lugar para falar com Deus, né? Quantas e quantas vezes eu senti que o Espírito Santo me chamava naquele momento e eu tive que me retirar, tinha que ir ficar a sós com Deus, ali mesmo no ambiente de trabalho. Então é coisa assim de alguns minutos, né? Coisa rápida, mas muito funcional, né? Muito funcional. Portanto, é importante você ter esse nível de intimidade, de você ficar a sós com Deus. Isso todos os dias, em algum momento, você precisa ter essa comunhão. Você pode ver sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13 e também Lucas 18, versículos de 1 a 14. Você vai ver que Jesus tinha os seus momentos de ficar a sós com Deus, de ficar em particular com Deus e fazer a sua oração individual, a sua oração particular. O outro tipo de oração é a oração coletiva. Em Atos capítulo 2, versículo 42, você vai ver que a primeira igreja cristã que surgiu ali em Jerusalém e serviu de modelo para as outras, ela se reunia diariamente para orar. A oração era a base da igreja. Tanto que, quando Jesus, antes de subir aos céus, Jesus orientou seus discípulos, né, que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E eles ficaram em Jerusalém orando 40 dias no refeitório, né, num lugar onde cabia aquelas 120 pessoas e onde eles podiam ficar à vontade. E ali, naquele ambiente, eles oraram por 40 dias até serem revestidos de poder, até receber a unção necessária para iniciar a igreja, para fazer a obra do reino. Era uma oração diária. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, qualquer outra parte ali do livro de Atos, ou nas cartas dos apóstolos, você vai ver que as primeiras igrejas que surgiram em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra, eram igrejas que oravam muito, eram igrejas que tinham uma vida de oração constante. Então, hoje nós estamos vendo assim modelos de culto onde tem mais louvor, mais cânticos do que oração, né? Mais cânticos do que a palavra. E a igreja ela tem que se dedicar à oração. A igreja tem que ensinar o crente a orar, tem que ter mais oração. As pessoas têm que orar mais, têm que clamar mais. Por isso que nós temos a prática de chegar na igreja mais cedo, fazer um período de oração, durante os cultos, orar, clamar. Nós temos que ter essa prática de oração. Nós temos que orar mais para que a nossa comunhão com o Senhor seja maior. Então, a primeira igreja, né, que foi ali em Jerusalém, ela orava muito. Todos os dias se reunia para orar. Né? Não era uma vez por semana, nem duas, nem três. Eram todos os dias eles se reuniam para orar. E tinha aqueles que mantinham aquela prática das 3 orações diárias, né? 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Tinham aquelas pessoas que eram do ministério de oração, né? Que oravam 3 vezes ao dia. Em 3 momentos iam para o culto. Agora você imagine, né? Saía de casa, largava o que estava fazendo, o trabalho, para ir se reunir na igreja, no templo, para orar. Aí você vê o valor e a importância da oração. E esse tempo dedicado, esse esforço concentrado, fazia com que essas pessoas tivessem, mais atenta, tivesse ali mais força espiritual, mais comunhão espiritual, né? Tivesse mais a glória e a presença de Deus. Amém? Você vai ver isso também em Atos, capítulo 1, versículo 4, onde mostra ali os irmãos que ficaram reunidos
no cenáculo, orando por 40 dias até ser revestidos de poder. E o resultado você vê em Atos capítulo 2, né, onde a unção foi tão grande que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e pediram para serem batizadas. Né? Batismo foi o tema da lição anterior, né? e, e fala da importância ali de você descer as águas batismais para fazer parte do povo de Deus. Na introdução aqui na lição fala que orar é a nossa forma de falar com Deus e é o momento em que nós abrimos a nossa boca para expressar o que estamos sentindo e não há formalismo, tá? Não há formalismo. Muitas pessoas falam, como que eu devo orar? Vamos orar, faz aquela oração pronta, aí vira uma reza. Aí vira uma reza. Jesus não ensinou a rezar, ele ensinou a orar. Qual é a diferença? A reza, ela é escrita ali, a pessoa fica lendo. Então não sai da pessoa. Sai de quem escreveu. Parte de quem escreveu. Então tem uma diferença. A reza é você repetir aquilo que está escrito por alguém. Oração é você falar. É falar aquilo que está no seu sentimento. Então não existe assim formalismo, né? Como que eu devo orar? Como que vai ser a oração? Que tipo de palavras que eu devo usar? A oração é uma conversa espontânea. É uma conversa de filho, filha com o pai. É uma conversa espontânea. Uma conversa honrosa e respeitosa. Que quando o filho ou a filha vai conversar com o pai, conversam com respeito. Conversam dentro de um nível de respeito. Então assim devem ser as nossas orações. Conversar com Deus com respeito. Então não existe formalismo, não existe nenhum ritual, né? Como que eu vou orar? Ora assim, ora... Não existe nenhum ritual. Você pode orar sentado, pode orar de joelho, pode orar em pé, pode orar do jeito que você quiser. O importante é que você ore. Porém, de joelho é melhor porque você se concentra mais e você se humilha mais. Orar de joelho é bem melhor. Se você pode orar de joelho, ore de joelho. Né? Se o momento não é propício, se o lugar não dá, tudo bem, você ora sentado, ora em pé. Mas podendo orar de joelho, faça isso. Faça isso. E é fundamental que nas suas orações você tenha fé. Fé. Sem fé você não vai conseguir orar. Sem fé você não vai ter qualquer intimidade com Deus. Fé você não vai ter confiança na oração. Tem muitas pessoas que não conseguem orar. Né? Ficam agoniadas, ficam para lá e para cá, tentam orar e não conseguem. Tentam orar e não sai nada. Não sai nada. Então, nesse caso, o que fazer? Primeiro, orar pedindo a Deus força para orar. Se você não começar ali sua oração já pedindo a Deus para te dar força para orar, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir ter força, você não vai conseguir ter o ânimo, você não vai conseguir ter aquele envolvimento necessário para que você possa orar, né? Para que você possa orar e ter essa oração respondida. A paz do Senhor para a nossa irmã Aldenira, aqui em Porto Velho, para a irmã Rose, também aqui em Porto Velho, acompanhando a gente, interagindo. É importante você que está nos acompanhando dar um clique aí, né? Dá um clique. Às vezes tem poucas pessoas que interagem, mas tem muitas pessoas que acompanham, que depois a gente vê a estatística, principalmente Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, né? Que são países, esses 4 países falam a língua portuguesa. Então, são países que sempre estão nos acompanhando. E também na Bolívia, né? Nossos irmãos ali na Bolívia, Estados Unidos, Espanha, México, Peru, até Taiwan já apareceu aí na audiência. Então, possivelmente são brasileiros que moram nesses países, que estão nesses países, que nos acompanham. Que Deus possa abençoá-los grandemente, né? E no Brasil, as cidades que nós mais temos audiência, Porto Velho, Ji-Paraná e Cacoal, nessa ordem. Depois,
Fortaleza, Manaus, Rio Branco, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, o Maitá, também são lugares que a gente sempre tem audiência. Que esses irmãos e irmãs sejam abençoados aí com a palavra de Deus, né? Amém. Voltando aqui para a lição, vamos para a primeira parte, que diz: por que devo estabelecer momentos de oração? Por quê? Para ter comunhão com Deus, né? O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. O ser humano foi criado para ser adorador de Deus da terra. Deus tem os seus anjos que o adoram nos céus. Deus tem arcanjo, Deus tem querubins, serafins. Deus tem ali nos céus aqueles seres que foram criados para servi-lo e aqueles seres que foram criados para adorar, para glorificar. E assim, esses seres... Caiu aqui do tripé, escapou, deixa eu arrumar aqui. E assim aqueles seres que foram criados ali para adorar a Deus, para glorificar a Deus, são seres que diuturnamente adoram e glorificam ao Senhor. São seres que estão sempre adorando e glorificando ao Senhor. E nós, aqui na Terra, fomos criados para quê? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para sermos adoradores do Senhor aqui na Terra. Então, a nossa razão de existir, o motivo da nossa existência é glorificação a Deus. Glorificar a Deus, exaltar a Deus. Está escapando aqui do tripé, né? Hoje está meio complicado aqui. Deixa eu tentar fixar. Amém. Então, assim como os anjos foram criados para glorificar a Deus lá nos céus, nós fomos criados para glorificar a Deus aqui na terra. Então, esse é o objetivo da nossa fé, esse é o objetivo de sermos criados e de sermos separados para Deus. Tá? Então, essa é a razão e nós precisamos ter essa consciência de que fomos criados para adorar e glorificar a Deus. Então, muitas pessoas negam culto a Deus, deixam de cultuar a Deus, não oram, não glorificam a Deus, e nós fomos criados para isso. Isso tem que nos dar prazer, isso tem que nos dar satisfação, isso tem que nos proporcionar de alguma maneira uma alegria na alma. Se não, é porque estamos sem comunhão com o Senhor. Rompemos a nossa comunhão com o Senhor. E aí precisamos ver o que é que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. O que impede que a nossa comunhão com o Senhor seja estabelecida. Então precisamos ter esse tipo de consciência, né? Você pode ver sobre isso em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e Romanos capítulo 5, versículo 1. Ao orar, você estabelece novamente a sua comunhão com Deus, porque você foi rompido dessa comunhão através do pecado e através de Jesus Cristo foi restabelecida essa comunhão, e aí você precisa restabelecer essa comunhão com o Senhor. Um outro motivo, né, por que devemos estabelecer momentos de oração é para colocar as nossas petições na presença de Deus. Nós temos que ter um momento reservado em que nós possamos falar com Deus, apresentar a Deus aonde está difícil para nós, né? O que nós não estamos conseguindo fazer, o que nós não estamos conseguindo responder, o que nós não estamos conseguindo realizar e que nós precisamos de Deus e que somente Deus pode fazer por nós. Então nós precisamos ter esse momento, nós precisamos ter esse tempo. Também para falar com Deus sobre as nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos, aquilo que não temos como conseguir de outro meio se não for através de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, Jesus ensina a orar. Jesus ensina que devemos ter uma vida de constante oração. Jesus ensina que devemos ser constantes em nossas orações. Falar com Deus frequentemente, constantemente.
Então, nas orações, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, apresentamos a Deus os nossos problemas e apresentamos também as nossas dificuldades. A oração ajuda o cristão a evitar a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes problemas do mundo atual. As pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão agitadas e ansiosas. E a oração tranquiliza, a oração dá paz, a oração traz confiança, a oração traz a cada um de nós a certeza de que Deus vai abençoar, que Deus vai responder. Então nós passamos a ter uma vida de plena confiança, estabilizados no Senhor. Também um outro motivo para orar é para ser útil na intercessão. A importância da oração intercessória é muito grande. É quando nós oramos por aquelas pessoas que estão fracas, por aquelas pessoas que não conseguem orar, por aquelas pessoas que não têm a mesma força para orar. E a oração intercessória é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você confessar os pecados daquela pessoa. Vamos citar um exemplo aqui, né? A mãe que ora pelo filho. Ah, Deus, meu filho, ele é que deveria estar orando, mas não ora. Eu te peço perdão pelos pecados dele. Eu te peço que toque no coração dele, que desperte ele para a fé, que desperte ele para ter comunhão com teu Espírito, para que possa, assim, estar firmados na fé, firmados no compromisso, firmados na tua palavra. Então, assim, a intercessão é a pessoa se colocar no lugar da outra e orar pela outra. Mas não é assim, ficar de padrinho ali orando pelo outro a vida toda. Não. É você orar por aquela pessoa porque ela precisa e para que ela seja despertada para fazer isso também. Principalmente na intercessão, você tem que orar para que essa pessoa ganhe força, ganhe ânimo, ganhe disposição para poder ter uma vida de oração, para que ela mesma possa praticar a oração, para que ela mesma possa ter uma vida de oração. É importante você orar e interceder, mas é importante você também pedir a Deus que abra o entendimento dessas pessoas, que abra o coração dessas pessoas, que mova a vida dessas pessoas para que elas encontrem ânimo e força para orar. A oração ajuda o cristão a fugir da ansiedade e a depender mais de Deus. Depois você dá uma lida lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que vai falar sobre a ansiedade, né? Para que você ore e confie e largue a ansiedade de lado e vai viver em paz. Né? Vive em paz para que Deus te abençoe. Vamos lá, quais são os elementos de uma oração? Já que uma oração ela não tem assim um estilo próprio, um estilo fechado, um estilo definido, a oração ela é uma conversa sincera entre você e Deus, né? É uma conversa sincera entre você e Deus. Então, você pode orar do seu jeito, né? Você pode orar do seu jeito. No entanto, tem 4 coisas que não pode faltar na oração. E são essas 4 coisas que nós vamos falar aqui agora, né? Primeiro, o primeiro elemento que não pode faltar numa oração: adoração e louvor. Quando se fala em adoração e louvor, as pessoas já pensam logo em cantar. Não. Adorar, louvar a Deus é exaltar a Deus pelo que Ele é. Vamos citar um exemplo aqui, né? Toda oração começa com adoração e louvor. Então toda oração tem que começar com: soberano Deus, amado Pai, tu que criaste todas as coisas, tu que está no mais alto trono, né? Tu que subsiste de si mesmo. Né? Você vai falando aquelas palavras que só Deus merece, que só Deus tem esses atributos. Isso é adorar e glorificar, isso é exaltar a Deus pelo que Ele é. Então você começa a sua oração falando aquilo que Deus é, aquilo que somente Ele é,
e glorifica Ele por essa grandeza, né? Pela santidade, pela perfeição, enfim, isso é glorificação. Então comece a sua oração adorando, louvando a Deus, glorificando a Deus, ou seja, falando, reconhecendo quem Deus é, né? Dando os méritos que é dele, que somente dele. Isso é louvar, isso é adorar. Aqui na lição diz: adorar é exaltar a Deus pelo que ele é declarar que ele é santo, onisciente, onipotente, maravilhoso, poderoso e muitos outros adjetivos, muitos outros. É o reconhecimento daquilo que só ele é. Louvar é juntar todas as realizações de Deus e expressá-las em palavra. Então você vê isso aí em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, fala que no céu tem uma casta de anjos que glorificam a Deus, né? Que louvam a Deus, que adoram a Deus o tempo todo. E o que esses anjos fazem? Eles passam o tempo todo dizendo: Santo, 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 Santo. E não cansam. E não cansam. É o tempo todo, séculos e séculos, milhares e milhares de anos, esses anjos só adorando e glorificando a Deus e não cansam. Eles foram feitos para isso. E eu e você fomos feitos para ser adoradores de Deus aqui na terra. Portanto, não podemos cansar de orar. Podemos cansar de fazer qualquer coisa na vida. Trabalhar, pelejar, fazer qualquer coisa. Agora, orar, não podemos cansar. Nós temos que ter uma rotina de oração. Essa rotina de oração tem que ser diária para que nós encontremos ânimo, força, vigor espiritual para resistir em nossas orações. A oração, ela é incrível. Quanto mais você ora, mais força você ganha para orar. Quanto mais você fala com Deus em oração, mais você vai encontrar argumentos. Tá? Então comece a sua oração adorando e louvando a Deus, ou seja, falando quem Deus é, reconhecendo quem Deus é. Isso deve ser a primeira parte da sua oração. A segunda parte da oração, ela deve ser de confissão de pecados e busca de perdão. Tanto você vai apresentar os seus pecados, quanto você vai apresentar o pecado das pessoas que pecaram contra você. As pessoas que de alguma forma te fizeram algum mal, falaram mal de você, fizeram injustiça, te caluniaram, te irritaram, te tiraram do sério. Você vai liberar perdão para essas pessoas. Além de pedir perdão dos seus pecados, você vai orar também para que o pecado dessas pessoas sejam perdoados. Os pecados das pessoas que pecaram contra você, né, para que sejam perdoados. Nessa confissão de pecado, antes de continuar na oração, você tem que ter, tá? Você nunca ore sem pedir perdão. E o que é pedir perdão? Não é só falar: Deus, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, hoje... Não, é você falar para Deus que você fez e você não quer mais fazer. Que você pecou, mas você não quer continuar nesse pecado. Tá? Isso é confissão. Isso é confessar o pecado. É a mesma coisa. Vamos citar um exemplo. Supondo que você dá um tapa na cara de alguém, e aí você chega para essa pessoa e fala: olha, eu te peço perdão por esse tapa, mas eu vou te dar outros, tá? Pode esperar que eu vou te dar outros tapas na tua cara. Então não houve arrependimento, não houve, o perdão não faz sentido. O arrependimento é quando você faz, reconhece que fez, reconhece que errou e assume o compromisso de não fazer mais. Isso é arrependimento, isso é conseguir o perdão. A terceira parte de uma oração, ela deve ter o quê? Agradecimentos. Você deve agradecer a Deus pelo que você tem recebido.
Ah, mas eu não tenho recebido nada. Como não? O ar que você respira, você paga por ele? Você bebe água todos os dias? Você tem roupa para vestir? Você tem alimento para comer? Você tem o seu trabalho, né? A sua fonte de renda, que mais? Enfim, você tem a sua família, você tem o seu marido, você tem a sua mulher, você tem seus filhos. Então você tem vários motivos para agradecer a Deus. Ah, mas eu já agradeci. Agradeça de novo. Seja grato. Seja grato. Demonstre a sua alegria pelo que você já recebeu de Deus. A mudança de vida. Quem você era e quem você é hoje. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele tem proporcionado, pelo que tem dado a você, a sua família, a sua casa. Agradeça, seja grato. Então, a gratidão tem que estar também na oração. Anota aí num papelzinho para ficar mais fácil. Primeiro você tem que adorar e louvar a Deus. O que é isso? Falar reconhecendo quem Deus é. Falar reconhecendo o poder e a autoridade de Deus. A segunda parte é confessar os pecados, né? Arrependimento e confissão. A terceira parte, agradecer. Agradecimento a Deus. Agradeça por tudo. De um copo de água, um pacote de biscoito, a refeição de hoje, enfim, agradeça tudo, tudo, tudo. Seja grato. E depois que você adorou, louvou a Deus, depois que você confessou seus pecados, depois que você agradeceu a Deus, aí vem a quarta parte da oração. Petições e intercessões. Aí vem a sua lista de pedidos. Eu falei aqui sua lista de pedidos e você pode perguntar, e aí, eu posso anotar? Pode. Eu posso escrever num papelzinho o que eu quero falar com Deus? Pode. Que às vezes a mente voa, né? Às vezes você não consegue lembrar de tudo aquilo que você queria falar com Deus. Então pode anotar? Pode, não tem problema nenhum. Desde que seja sinceridade. A oração ela tem que ser sincera. Não pode ser uma oração, vamos ver no que dá. Não, tem que ser sincera. Tem que ser sincera, tem que ser com fé. Aí você entra na parte de petições e intercessões. O que são as petições? Aquilo que você pede para você. Aquilo que você quer que Deus faça para você na sua vida. As mudanças, a força para largar certos hábitos, certos pecados, as suas necessidades pessoais, tudo isso. Depois que você pede para você, aí você vai pedir pelos outros. Aí você vai pedir por marido, por mulher, pelos filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, aí você vai pedir pelos irmãos da igreja, você vai orar pela sua igreja, enfim, você tem lá outros motivos para orar, né, para interceder. E assim você fecha-se o ciclo da oração. Então a sua oração começa adorando e louvando a Deus, né? Adorando e louvando a Deus. Depois você entra na fase de confissão de pecados, depois de agradecimentos e, por fim, petições e intercessões. Então, assim deve ser a sua oração. Posso anotar isso? Corra e anota. Corra e anota. Para que você ore melhor, para que a sua oração seja melhor diante de Deus e assim você seja mais correspondido. Vamos lá, a terceira parte da lição fala: o que a oração pode fazer por você? O que uma oração pode fazer por você? Se você já é uma pessoa de oração, você já sabe o que uma oração pode fazer por você, né? O poder da oração, a força de falar com Deus, né? Aquilo que você clama, aquilo que você pede, aquilo que você fala com Deus e é respondido, é respondido. Então, se você é uma pessoa de oração, você já sabe como fazer, né? Agora, se você é uma pessoa
que está iniciando agora em oração, saiba que uma das coisas que a oração pode fazer por você. A paz também para a irmã Lenilce, para o irmão Legilson aqui em Porto Velho, para a minha irmã Carminha lá em Cacoal, que Deus possa abençoá-los grandemente com essa palavra. Vamos lá, o que a oração pode fazer por você? Primeiro, não acovardar diante do inimigo. Satanás é nosso inimigo, mas Satanás também é inimigo de Deus. E assim nós não podemos nos acovardar. Assim nós não podemos ter qualquer receio das astúcias do inimigo. Quando nós temos vida de oração, nós estamos encorajados por Deus. Isso não significa que você vai sair por aí desafiando Satanás, não. Ele tem lá seus poderes, ele tem lá suas habilidades e nós temos os nossos pecados diários. Então, muito cuidado. Eu vejo muitos crentes aí desafiando o diabo, dando uma de super-herói, né? E não é assim. Você precisa saber também que ele é um ser espiritual e maligno. Além de espiritual, ele é maligno. Então ele tem poderes para o mal. Poderes para o mal. E agora, já que ele tem esses poderes, se grude com Jesus, crente. Seja amigo de Jesus. Cumpra a palavra. Cumpra o evangelho. Viva conforme o evangelho. E você estará guardado e protegido. Você estará livre das astúcias de Satanás. Você estará livre das armadilhas de Satanás. Basta ter uma vida de oração e basta viver conforme o evangelho. Ah, mas Satanás tem batido pesado. Significa que não está vivendo conforme o evangelho. Significa que o evangelho não está presente na sua vida. Você não está praticando aquilo que foi o ensino de Jesus. Portanto, viva, coloque em prática, né? Seja zeloso, zelosa e cuidadoso e cuidadosa com aquilo que é a palavra de Deus, né? E assim você vai vivendo conforme a palavra de Deus, né? O irmão Legilson está falando aqui, certo não desafiar o inimigo, mas não ter medo. Exato. Você não vai ter medo dele porque Deus é maior. Os poderes entregues a Jesus são enormes, são infinitos e são maiores do que os poderes de Satanás. Agora, não desafie e nem tenha medo dele, né? Tenha medo do juízo final, isso sim. Do juízo final eu aconselho você a ter muito medo e viver conforme o evangelho para se escapar, para fugir desse julgamento que será terrível e a condenação será terrível. Tá? Vamos lá. O que a oração pode fazer por você? Então, primeiro, diante do inimigo, você não vai se acovardar. O inimigo vai te colocar medo, vai te assombrar, vai te perseguir, vai armar contra você, mas você vai confiar em Deus, confiar que o Senhor está contigo, confiar nos poderes dos céus e seguir sua vida adiante. Outra ação que a oração faz na vida de quem ora: perde a timidez. Perde a timidez. Tem gente que não consegue orar na igreja, né? A oração está acontecendo e a pessoa está lá, miando ali, né? Miando. Não consegue falar, não consegue expressar, não solta a voz ali quando é aquela oração coletiva. Quando é oração individual, tudo bem. A oração individual, você fica ali em silêncio, falando com Deus. Mas quando é a oração coletiva, né, que está todo mundo orando junto, aí você não ouve a voz do crente. Você não ouve o crente falar. Ué, o crente, na oração coletiva, tem que soltar a voz, tem que falar, tem que mostrar para Deus ali diante de todos a sua alegria de estar falando com Ele, a sua certeza de que Ele vai te abençoar e apresentar os seus pedidos, confessar os seus pecados. Não, mas aí as pessoas vão escutar, né? Não pode escutar. Não, ali é oração coletiva. Se a oração é coletiva, está todo mundo orando
e ninguém vai escutar o que o outro está falando. Se tem alguém ali de orelhinha ali no que o outro está orando, é porque essa pessoa está sem fé, é porque essa pessoa está sem condições de orar e essa pessoa não acha palavras para falar e fica de curiosidade no que o outro está orando. Então o que, que você faz nessa hora? Ora intercedendo por essa pessoa. Ora para que Deus abençoe essa pessoa, para que Deus dê a ela palavras, para que Deus dê a ela força para orar. E aí ela vai orar também. E aí ela vai conseguir orar. Então, a oração destrói a timidez. A pessoa fica mais ousada, a pessoa fala do amor de Cristo, a pessoa dá testemunho do que Cristo fez, a pessoa está ali no ponto de ônibus, fala do amor de Cristo para alguém que está ali. A pessoa no ambiente de trabalho, na escola, de casa em casa, de rua em rua, a pessoa escolhe um dia na semana ali para evangelizar, né, para sair pelas ruas, falando que Cristo salva, falando da salvação de graça através de Jesus, do sacrifício da cruz. Então essa pessoa vai perder essa vergonha e vai aí, nem que seja uma vez por semana, ele vai evangelizar, ele vai pregar a palavra, ele vai anunciar o reino. Ele vai sair aí pelas ruas, pelas praças, de casa em casa, ele vai visitar alguém e vai falar, ele vai visitar alguém, vai levar a Bíblia, vai ler a Bíblia com essa pessoa lá que ele visitou, né? Ele vai perder essa vergonha e vai ser um ganhador de almas. E essa pessoa estará ganhando almas para o reino de Deus. Aí a pessoa passa ali horas e horas na internet, horas e horas olhando para o mundo, olhando para a vida e não tem a disposição de levar a palavra para ninguém. Por quê? Porque é tímido. E o que a Bíblia fala sobre os tímidos? Os tímidos não herdam o reino de Deus. Os tímidos não se envolvem no reino de Deus. Portanto, perca a timidez. A oração, uma vida de oração vai fazer com que você perca a timidez e com que você tenha coragem de pregar a palavra. Você vai dar o testemunho de Jesus, da salvação, vai falar do amor de Cristo, vai estar aonde você for, você vai pregar a palavra, nem que seja para uma pessoa. Você vai dar um testemunho de vida seu. Você vai chegar para uma pessoa e vai dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo, mas eu orei, eu clamei, o Senhor me ajudou, o Senhor me abençoou, minha vida mudou, né? As minhas condições mudaram. E aí a pessoa vai ouvir aquilo, vai falar, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Então é importante você dar o testemunho, você contar do que Deus fez na sua vida. Então visite um amigo, visite uma amiga, faça isso pelo menos uma vez por semana, né? Visite alguém, leia a palavra com essa pessoa, ore com essa pessoa. Você vai ver o quanto isso vai ser bom para você e para essas pessoas. Você vai ver o quanto isso é importante. Você vai ver o quanto isso vai mudar a sua própria vida. Você vai estar mais motivado, você vai se sentir mais útil, você vai ser mais participativo na vida das pessoas, né? Porque você estará ajudando. Você estará ajudando. Agora tem crente que passa o dia todo trancafiado dentro de casa, não dá um passo, não visita ninguém, sabe que tem um irmão, uma irmã que está fraco na fé, que está desanimado, não vai lá, não visita, não conversa. Ah, eu tentei ir lá, a pessoa não quis. Vai, bate palma, chama, e se essa pessoa não te atender, pelo menos você foi lá. Pelo menos você esteve lá. Ela vai saber que você está interessada por ela, que você está interessado que ela muda de vida, você está interessado que essa pessoa saia da condição que está. Então seja participativo, né? Saia do lugar comum e vá pregar a palavra de casa em casa, de rua em rua, de praça em praça, de lugar em lugar, por onde você for, seja um semeador. Olha aí a parábola da semeadura. Sai jogando a semente por aí. Então, se você. Vamos dar um exemplo aqui, né? Se você visitar uma pessoa por semana, em um mês você visita 4.
Em um ano você visita 48 pessoas. 48. Se você visitar uma pessoa por semana. Em um ano você terá visitado 48 pessoas. Desses 48, pelo menos uma vai aceitar Jesus. Pelo menos uma vai dar ouvido à sua palavra. Pelo menos uma. Porque no dia que a igreja for arrebatada, que nós nos apresentarmos diante do Senhor, essas coisas serão cobradas, tá? E aí, quantas almas você ganhou para o reino de Deus? Quantas almas você ganhou para o reino de Deus? E aí você vai lá para os seus dedinhos e não consegue contar porque não ganhou nenhuma alma. Portanto, dê o testemunho do que Deus fez, pelo menos uma vez por semana, pregue para alguém, visite alguém, ore com alguém. Se não tem ninguém da sua parentela, dos seus amigos precisando, vá para frente de um posto de saúde, tem ali parentes preocupados, tem pessoas ali preocupadas, porque não tem dinheiro para comprar um remédio, porque o médico pediu um exame, essa pessoa não sabe nem aonde encontrar. De repente você sabe, você já viveu uma experiência parecida, você fala como foi, como que você conseguiu, e essa pessoa vai se animar, essa pessoa vai revigorar. Ore com ela, né? Dê um versículo bíblico para essa pessoa, ore com ela, e eu tenho certeza que você vai mudar o dia daquela pessoa ou a vida daquela pessoa. De repente você muda a vida daquela pessoa e não sabe, né? Se você fizer com um, você já vai ver a diferença na sua própria vida. Na sua própria vida. Então, para isso é que nós fomos chamados. Para ser testemunhas de Cristo. E quando fala sermos testemunhas de Cristo, é isso. Está lá em Mateus 28, está lá em Marcos 16, está lá em Marcos 16 também. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não fará mal, orará pelos enfermos e serão curados. Enfim, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair do senso comum, você precisa sair da preguiça espiritual e servir ao Senhor com alegria. Você precisa sair da sua preguiça espiritual e fazer aquilo que é obrigação de um cristão. Então, pelo menos uma vez por semana, visite alguém, ore com alguém, leia a palavra com alguém. Ah, mas eu não posso levar minha Bíblia lá, o lugar é proibido. Anota um versículo no papelzinho. E agora no celular, né, você tem a Bíblia online no celular. O crente não pode ser como a pessoa do mundo que usa o celular para fofoca, para mentiras e para piadas. Não. As pessoas do mundo usam o celular para isso, né? Fofocas, mentiras e piadas. E o crente? O crente tem que usar para semear a palavra, para enviar um convite de culto para alguém, né? Para pegar ali o convite de culto e mandar para alguém, os versículos do dia mandar para alguém, visitar essa pessoa, orar com essa pessoa, pedir a Deus por essa pessoa vai se sentir bem sabendo que você foi lá, orou por ela, vai saber que você se interessa por ela e que Deus também se interessa por ela. Então tem muita importância você ter esse contato com as pessoas, você sair do seu lugar de conforto e ir até onde essas pessoas estão, precisando de uma palavra, precisando de algo que só você e Deus podem fazer por ela naquele momento. Amém? A paz para o irmão Francilde, para o irmão Redrique, aqui em Porto Velho, também acompanhando a gente, que Deus possa abençoá-los com essa palavra. Então vamos lá, a oração pode fazer por você não se acovardar diante do inimigo, tirar a sua timidez, né, de visitar alguém, de ir onde alguém está, de falar do amor de Cristo, de sair aí no seu bairro colocando folhetinho de convite para cultos, para reuniões, para atividades, ligar para alguém e orar com essa pessoa, né? Liga para alguém, ora com essa pessoa pelo telefone, mas se você puder ir presencial,
fazer uma visita a essa pessoa, conversar com ela, estimular ela na fé, dar o testemunho. A pessoa vai dizer, está acontecendo isso e isso comigo. Aí você fala, olha, já aconteceu comigo também, mas eu não me desprendi da fé, orei, clamei, Deus me deu a vitória. Vamos orar juntos, eu vou orar por você e vamos continuar orando. Vamos para a casa do Senhor e eu tenho certeza que você vai se fortalecer, você vai ver soluções que você não via, você vai ver Deus te dando direções, Deus mostrando caminhos que você não conseguia verificar, né? Então aí a pessoa vai animar, essa pessoa vai estar mais disposta, essa pessoa estará mais disponível aí para as coisas de Deus. Amém. Vamos lá. Também a oração ela vai aumentar a sua fé em Jesus. Por quê? Porque você ora, porque você clama, porque você fala com Deus, porque você busca no Senhor, e Deus vai te proporcionar, Deus vai te dar condições de você mudar de vida, mudar de situação, vencer as suas barreiras, vencer os seus obstáculos, vencer esse momento difícil, esse momento triste, esse momento angustiante, esse momento de aflição, e isso vai aumentar a sua fé. Vai aumentar a sua fé, porque quando você viver outro momento difícil, você vai lembrar, não, mas eu estava numa situação complicada e Deus me abençoou. Eu vou orar e Deus vai me abençoar novamente. Ou então você vai lembrar, né? O irmão, a irmã contou que viveu uma situação parecida, que a situação não estava boa, e orou, clamou, falou com Deus, e Deus abriu o entendimento, Deus deu sabedoria, Deus colocou pessoas para poder ajudar. Então eu vou fazer isso também, eu vou orar, vou clamar, vou buscar em oração e eu tenho certeza que a minha vida vai mudar, a minha sorte vai mudar e serei grandemente abençoado. Amém? Irmão Francilde está falando aí que a Lana também está assistindo, né? Que Deus possa abençoar a Lana. Já no domingo que vem nós vamos começar a escola bíblica presencial, né? Inclusive também para criança. A irmã Eliane vai preparar a aula das crianças também e estaremos juntos adorando e conhecendo mais da palavra de Deus, né? Amém. Aumente a sua fé, mude os seus pensamentos, mude os seus sentidos, veja as suas necessidades alcançadas através da palavra, tá bom? E Deus vai te abençoar grandemente. A oração também vai fazer com que você ganhe um amigo intercessor. Você vai interceder por alguém, você vai orar por alguém, né? Você visita alguém, você ora com essa pessoa, você dá um telefonema para essa pessoa, você ora com ela por telefone e essa pessoa vai falar, eu tenho esse amigo, eu tenho essa amiga, eu não sabia que eu podia contar com ele, eu não sabia que eu podia contar com ela. E essa pessoa passa a confiar mais em você, essa pessoa vai te amar mais, vai confiar mais em você, vai se tornar mais seu amigo, vai tornar mais próximo de você e você mais próximo dessa pessoa, né? Agora, ore por essa pessoa, interceda, mas ensine essa pessoa a orar. Ensine. Porque nem sempre você vai estar ali do lado, nem sempre você vai estar lembrando dela, nem sempre você vai estar com ela em seu pensamento. Então ensine essa pessoa a orar, ensine essa pessoa a buscar no Senhor, a clamar no Senhor para que tudo dê certo. Amém? Vamos lá. A oração faz com que você ganhe um intercessor, e a palavra de Deus ali em Romanos, em Êxodo, Romanos 8, 26, fala da intercessão do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda na oração, ele que nos inspira. Então, quando você for orar, você peça ao Espírito Santo para te ajudar. Quando você vai, antes de iniciar a oração, você tem que falar com o Espírito Santo, me ajuda a orar, me dê palavras, me dê sabedoria, me dê entendimento, né? Que a sua oração não pode ser assim, aquela ladainha, né? Você fica lá, oh Deus, amém, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, Deus, oh Deus, aleluia, aleluia. Aí não é oração, aí não é oração, aí é repetição de palavras, é repetição de palavras. Oração é você falar, é você ter argumento,
é você ter palavras. Por isso que eu sempre oriento a pessoa, anota, faz anotação, anota nomes de pessoas, anota motivos para orar, motivos para clamar, motivos para estar na presença de Deus, motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então você tem que ter ali motivos, você tem que ter razões. Existem aí muitas e muitas e muitas pessoas precisando de oração, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de Deus, e você calado, e você com seu telefone vendo piadas e vendo coisas engraçadas, você rindo, se divertindo, enquanto tem pessoas que precisam do seu telefonema. Você ali de papo pro ar, sem fazer nada, e tem pessoas precisando do seu contato, precisando da sua visita, precisando que você esteja lá. Então seja útil para o reino de Deus, e isso vai ser bom para você. Isso vai ser ótimo para a sua vida. Você vai ver o quanto isso vai mudar na sua vida. Então em Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo é o nosso amigo intercessor, que ele nos ajuda nas intercessões. E a palavra de Deus também fala que Jesus intercede por nós, que Jesus pede por nós. Ele mesmo falou que estaria junto ao Pai e lá ele pediria por nós. Então nós temos o Espírito Santo que nos ajuda aqui na terra e tem Jesus lá nos céus intercedendo também por nós. Então nós temos intercessores, além dos nossos amigos, além dos nossos irmãos, que oram por nós, que intercedem por nós. Então nós temos aí diversas intercessões em nosso favor, e isso é muito bom, isso é muito positivo. O que mais? No versículo 34 de Romanos 8, o próprio Jesus se apresenta ali, aparece ali como o outro ajudador que está sempre nos ajudando em nossas orações. Então temos o Espírito Santo, temos Jesus e temos pessoas amigas que oram por nós. Então seja essa pessoa amiga, ore por alguém, clame por alguém, dê um telefonema para alguém. Deus vai tocar no teu coração assim, quando você estiver orando, clamando, você vai lembrar das pessoas, você vai orar por essa pessoa. Depois que terminar a sua oração, você vai pegar seu telefone, você vai dar uma ligada, vai dar uma palavra amiga, vai orar com essa pessoa, vai ler um versículo para essa pessoa, e você vai ver o quanto você é útil ajudando aquele que está para baixo, aquele que precisa. Tá? Eu já tive testemunho, até de curas através a mensagem bíblica diária. Você manda uma mensagem bíblica ali todo dia e a pessoa recebeu, a palavra falou com ela, ela creu, clamou ao Senhor e foi curada. Então, assim, às vezes o simples fato de você enviar um versículo para uma pessoa, que você dá uma palavra para a pessoa, que você dá um testemunho do que já aconteceu contigo para essa pessoa, vai fazer com que algo extraordinário aconteça. Vai fazer com que algo especial aconteça. Então seja útil para o reino de Deus, seja útil para essas pessoas, seja útil para levar a palavra de paz e consolo aos corações, e Deus te abençoará grandemente. Amém. Vamos lá, a conclusão da lição diz assim: a oração do povo de Deus resulta em verdadeiros milagres. O Senhor interferiu na história de Israel e libertou seus filhos do Egito por causa do clamor do povo. Isso está em Êxodo, capítulo 23, versículos de 3 a 7. Líderes políticos de Israel viram grandes livramentos porque o Senhor ouviu as suas súplicas, as suas orações feitas em momentos de adversidades, momentos de guerras, momentos de conflitos, momentos difíceis, em que oraram, clamaram e viram o agir de Deus, e viram o poder de Deus. Também você é testemunho. Quantas e quantas vezes você já orou? Quantas e quantas vezes você já clamou? Quantas e quantas vezes você não via saída, não via alternativa, não via solução? Você orou, você clamou, você buscou no Senhor
e Ele te concedeu, e Ele te abençoou. Então você é uma testemunha eficaz do poder de Deus. Use isso em favor de você, use isso em favor do reino de Deus, use isso em favor das pessoas que necessitam, que precisam. Deus seja louvado, que essas palavras te fortaleçam em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, te agradecemos por essa aula. Que essas palavras entrem em nossos corações, que possamos mudar de vida. Dai-nos, ó Deus, o mover da Sua graça, do Seu poder, da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você está em Porto Velho, esteja conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Domingo, 19 horas, estaremos lá louvando, adorando a Deus, né? Todo domingo estamos lá louvando, adorando a Deus. Esteja conosco e lá passaremos a programação da semana e você acompanhe conosco, esteja conosco e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe com essa palavra. Reveja essa aula, né, para você anotar aí os versículos, para você anotar o que você não conseguiu. Passe essa aula para alguém, compartilhe com alguém que precisa, para que você ajude também essa pessoa a conhecer mais da palavra de Deus. Né? Só para finalizar, repetindo aqui os elementos que não podem faltar numa oração. Adoração e louvor a Deus, ou seja, você dizer a Deus aquilo que Ele é, reconhecer quem Ele é. Confissão de pecados e pedido de perdão. Agradecimentos pelo que você tem recebido de Deus e petições, que é o que você vai pedir para você, além de intercessões, que é o que você vai pedir por outros, tá bom? Esses são os elementos de uma oração e que Deus te abençoe grandemente. Esteja conosco, Rua Cristina 6291, bairro Igarapé, em Porto Velho.